Oi, tudo bem com você? Senhor, tende piedade de nós. Vivendo a quaresma, queria falar com você um pouquinho sobre a síndrome de Tomé. Você ter o recibo ou a ressurreição? Sabe o que significa isso, hein? Vamos pegar a passagem aqui da Bíblia, João 20, de 24 a 29, e diz assim, João 20, 24 a 29, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você acreditou? Felizes os que não viram e creram. Essa é a profissão de fé mais bonita que tem na Bíblia, né? Meu Senhor e meu Deus. Aí eu queria conversar com você a respeito de um clube dos detetives. Você faz parte do clube dos detetives? Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre Tomé. A gente gosta de apontar o dedo para ele, né? Mas a verdade é que todos nós temos, assim, um pouco de detetive particular dentro da gente. Nós sofremos da síndrome da panela quente. Sabe quando você era criança e sua mãe dizia: Meu filho, não encosta o dedo no ferro de passar roupa, porque ele está pelando. E o que a gente fazia? Você acreditava na palavra da sua mãe? Não. Você esperava ela virar as costas e chegava perto e dava aquela encostadinha rápida, não é? De milésimos de segundo. Só depois de queimar o dedo e sair um pedaço de pele é que você dizia: realmente estava quente. Tomé era assim. Ele não queria a fofoca de corredor. Ele não queria saber se os outros 10 discípulos tiveram assim uma experiência mística. Ele queria o laudo pericial, né? A nota fiscal, o carimbo do cartório. Ele era o homem que precisava do recibo para acreditar na entrega. Então aí existe o perigo da cadeira vazia. O texto diz que Jesus apareceu, mas Tomé não estava lá. Onde ele estava? Talvez comprando pão, talvez escondido num porão chorando a morte do mestre. O problema é que, quando nos isolamos na dor, a dúvida vira aí um monstro, né? No escuro do quarto, qualquer sombra parece um fantasma. Não é verdade isso? Tem gente que fala: eu vi vultos. Tem gente que é o Tomé moderno. É aquele irmão que falta à igreja justamente no dia em que o céu desce. Sabe que aquele domingo que o Espírito Santo caiu e o paráctoro anda e o padre anuncia um churrasco grátis para todo mundo no final?
Já aconteceu isso comigo. Aí na segunda-feira, esse irmão encontra o pessoal na rua e pergunta: E aí? Como foi a igreja ontem? E o pessoal responde o quê? Misericórdia, irmão. Foi a glória. O poder de Deus foi surreal. Deus manifestou de uma forma tremenda. E o Tomé olha com aquela cara de desconfiado e diz: Ah, sei. Vocês exageram demais. Deve ter sido um barulho só. Se Deus fosse fazer isso tudo, Ele faria na minha casa também. Tem gente que é assim, né? Escuta uma coisa. Quem falta ao encontro perde o evento. A dúvida adora uma cadeira vazia na igreja. Tomé diz: se eu não vir e eu não colocar o dedo, quer dizer, ele impôs uma lista de exigências para Deus. Ele queria que Jesus se adaptasse ao método dele. Isso me lembra o Tião. Sabe o Tião? Não é meu vizinho, não, o Tião. O Tião queria casar com a Ritinha, mas tinha medo de levar um não. Em vez de orar e agir, ele resolveu testar Deus e disse: Senhor, se for para eu casar com a Ritinha amanhã, quando eu sair de casa, faz um gato preto cruzar o meu caminho, miando o hino nacional. Olha que teste, né? O Tião saiu de casa e viu um gato preto. O gato não miou o hino nacional, só deu um espirro. Aí o Tião pensou: bom, 50% de sinal já é um talvez. Aí ele apegou: Senhor, agora é para valer. Se for de Deus, hoje o padre tem que estar pregando com uma túnica amarela. Imagina. Aí, irmãos, o padre apareceu de quê? De túnica branca, básica. Mas o Tião estava tão desesperado por causa da Ritinha que pensou: bom, talvez no mundo espiritual, né, lá no mundo espiritual de Deus, o branco seja amarelo. E ele foi falar com a Ritinha. E ela deu o maior fora da história daquela igreja. O que aconteceu com o Tião? O Tião ficou bravo com Deus. Mas Deus respondeu no coração dele: meu filho, eu não te dei sinal de gato preto, porque eu já te dei a minha palavra. Nós somos assim. Queremos, sabe, que as luzes pisquem, os anjos toquem trombeta, só para não termos o trabalho de simplesmente confiar no que ele já disse há muito tempo na sua palavra. Portas fechadas, sabe, não param Deus. Você viu o texto? 8 dias depois, Jesus esperou uma semana inteira. Imagine Tomé ouvindo os outros 10 comemorarem assim a vinda de Jesus enquanto ele estava na seca. Mas Jesus entra com as portas trancadas. Ele não bate na porta, ele aparece. Sabe o que significa isso? Deus ouviu a sua reclamação no quarto, quando você reclamou. Ele ouviu quando você disse: ah, se Deus não fizer isso, essa semana eu desisto. Jesus, ele entra no meio da sua dúvida, sem pedir licença. Jesus não entra dando bronca. Ele diz o quê? A paz esteja convosco. Mas logo depois, ele olha para o fiscal de Chagas, né? Vem cá, Tomé, pode tocar. Jesus conhece seus termos de contrato. Ele aceita o desafio, só para te mostrar que ele é maior do que a sua lógica, a nossa lógica. O texto lá de João não diz que Tomé tocou. Só a presença de Jesus foi suficiente. O detetive, o Tomé, virou adorador. O queixo caiu, o joelho dobrou e ele gritou: meu Senhor e meu Deus. Ele não precisou mais de recibo, porque ele encontrou o dono da loja.
E Jesus olha para o Tomé, mas também depois ele olha para o futuro. Ele olha para você, que está aqui hoje me vendo, e ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso, queridos, é para nós. Nós não vimos o túmulo vazio, mas o Espírito Santo sopra no nosso ouvido todo dia, dizendo: ele vive. Crer numa coisa, Jesus está dizendo para você hoje: para de ser incrédulo, seja crente. Para de esperar o gato preto miar. Para de esperar o sinal impossível para começar a servir, para começar a amar, para começar a viver. A prova que você precisa já foi dada lá no Calvário. Então eu peço, Senhor, cura a nossa miopia. Perdoa-nos porque queremos tocar nas feridas para acreditar no Teu poder. Senhor, que hoje a gente possa crer não porque viu um milagre físico, mas porque a Tua voz foi o suficiente. Que amanhã, Jesus, na nossa missa de cinzas, que celebraremos em Pinhal, com um pequeno grupo, claro, uma missa de cura, de libertação, que o Senhor possa tocar, trazer a cura de coração, trazer o milagre, fazer o milagre acontecer, renovar nosso ser e renovar nossa vida. Que todos aqueles que estarão conosco amanhã à tarde possam sentir firmemente a Tua presença. Converta o meu coração, Senhor, que amanhã não seja o Padre Fernando, mas seja o Teu profeta, o Teu servo, a fazer e a realizar através de Ti um milagre na vida de todos que estarão lá, em nome de Jesus. Amém. É isso que você escutou, eu convidando. Amanhã, à tarde, 4h30, nós vamos celebrar uma missa de cinzas de cura e libertação em Pinhal. Aonde vai ser? Não vamos falar. Para não criar o alarde todo que foi criado na primeira missa. A nossa primeira missa, que foi uma bênção de Deus lá no comercial, houve um alarde. As pessoas foram lá, inclusive, pressionar o gerente lá do ginásio de esportes para não deixar a gente celebrar. Então, por isso que a gente não vai fazer alarde, não está falando no Facebook, não está falando em lugar nenhum. A missa vai acontecer em nome de Jesus amanhã, 4h30 da tarde. Padre, mas eu gostaria muito de ir. Gostaria? Vai ser muito bem-vindo. Só que você vai ter que fazer o seguinte: o convite só vai vir através do WhatsApp. Meu WhatsApp é 12996137910. Manda o WhatsApp para mim e diz: Padre, eu quero ir nessa missa. Aí eu passo para você a localização. Porque Deus nos falou muito forte. A gente tirou assim o pé do acelerador e vai começar a obra de Deus como Jesus começou. Devagar. Chamando Pedro e André ali no barco, chamando Mateus ali na banca de impostos, conversando com Maria Madalena. Devagarzinho. A obra de Deus em Pinhal, da Igreja Ortodoxa, vai começar bem devagar. Vai ser como também a minha sagração episcopal. Não vamos fazer alarde. Vai ser um lugar quieto, sossegado, longe dos holofotes e longe dos barulhos. Da mesma forma que Jesus foi lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Devagar, aos poucos, e a obra de Deus vai acontecer. Deus, ele fez com que a gente mudasse o rumo do barco. Isso foi em oração e Deus nos mostrou que tem que ser assim. E outro detalhe, falar nisso. Segunda-feira eu vou ter que passar o dia todo em Pinhal. Umas coisas para resolver em Pinhal, coisas particulares. Uma delas é ir atrás de uma casa para alugar. Você conhece alguém que está alugando uma casa? Não é grande não, gente. Um quarto só para mim é suficiente. Desde que caiba eu e minha cachorra, é suficiente. Pode ser casa de fundo, qualquer bairro. Se você souber, dá um toque para mim, tá?
12996137910. Padre, aqui a minha vizinha está alugando uma casa. Me avisa, tá? Viu, Paulinha? Viu aí o pessoal todo? Me avisa. E aí, segunda-feira, eu vou estar indo em Pinhal, exatamente para arrumar uma casa. Tinha duas já certas, mas infelizmente essas duas já foram alugadas. Então não era para ser minha, não era para mim morar lá. Então, se você souber qualquer bairro, Vila Roseli, pode ser lá no Monte Alegre, no São Judas, qualquer canto, de um dormitório, que caiba eu e minha cachorra, já é o suficiente. Se você souber, fala para mim. E repito, se quiser ir na missa amanhã, é através do contato do WhatsApp. Manda o WhatsApp para mim, porque no grupo, no nosso grupo da Irmandade, eu estou colocando, já coloquei até a localização. Agora, você quer ir, fala para mim no 12996137910. 12996137910. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Amanhã ainda dá para fazer. Amanhã dá para fazer a live. Acho que segunda eu não vou conseguir. Mas amanhã vai dar para fazer ainda. Seja comigo meio-dia, tá? Fiquem na paz. Até amanhã. Tchau.